Eu não sei vocês, mas eu tenho um apreço, um apego imenso a livros antigos, escritos há muito tempo atrás, né? E eu queria falar com vocês de um trechinho desse livro que, quando eu fui reler hoje, falou tanto ao meu coração. E o engraçado é que o que saltou aos meus olhos hoje não foi o que saltou aos meus olhos da primeira vez que eu li. E isso é muito legal, quando a gente revisita um livro e Deus fala com você outra coisa, que nem foi aquilo que ele tinha falado com você daquela primeira vez. E então, voltando. Esse livro foi escrito no século XV, e eu gosto dessa ideia dos livros antigos, porque eu gosto de ficar pensando assim, como aquela pessoa vivia naquela época, o contexto social, econômico, cultural da época, e como o Senhor falou com ela de uma determinada forma, e hoje a gente relendo faz também, tanto sentido. Esse é um livro devocional que eu indico muito. Não é um livro de você ler em uma sentada, é um livro para você ir degustando aos poucos. São vários trechinhos, assim, meio que picotados, então dá para você meio que ler um pedacinho, um trechinho todo dia. E tem uma fala dele que me atravessou hoje e me lembrou de algo que o Senhor tem feito na minha vida, e que por isso que eu queria compartilhar com vocês. Preste bem atenção. De que aproveita a curiosidade de saber coisas obscuras e ocultas? De ignorância não seremos repreendidos no dia do juízo. Grande loucura é que, desprezando as coisas úteis e necessárias, nos apliquemos com gosto às coisas curiosas e nocivas. Eu vou repetir. De que aproveita a curiosidade de saber coisas obscuras e ocultas, se por ignorá-las não seremos repreendidos no dia do juízo. Ele continua dizendo que é uma grande loucura quando desprezamos coisas realmente úteis e necessárias, para nos ocuparmos com coisas curiosas e vazias. E por muito tempo eu fui essa pessoa. Por ser muito curiosa, eu queria sempre entender de tudo, saber de tudo, participar de todos os debates, estar em todas as rodas. E eu tinha um pouco disso, assim, eu quero poder me sentar em qualquer roda, de qualquer tipo de pessoa, qualquer profissão, sei lá, e conseguir debater, e conseguir conversar com essas pessoas. Mas hoje, analisando o meu coração, a maturidade, né, que a vida com Deus vai trazendo, eu consigo ver que existe, na verdade, um pouco ou muito a idade nisso, né? Essa sensação de querer dominar um assunto, de ter uma resposta pronta, de conseguir explicar, de conseguir convencer. Mas com o tempo o Senhor começou a trabalhar no meu coração, de maneira muito silenciosa. Uma das coisas foi a maternidade, né? Porque com a maternidade em alguns momentos a gente só sobrevive, né? Então a gente faz só o que é necessário e o que é básico. Então, tipo assim, falta tempo para coisas mais, assim, triviais. E quanto ao conhecimento de Deus, eu sempre tive muito isso também, né? Assim, para quem não sabe, eu também já frequentei o seminário. Voltei para o mestrado de teologia ano passado, mas não consegui terminar, então estou sempre nessa busca, né, de conhecer a Deus. E não é que isso seja errado, de forma alguma, mas é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Eu fui percebendo uma coisa muito importante: saber muitas coisas sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. É um perigo muito grande dos teólogos, por exemplo, porque conhecer a Deus tem que ser um caminho de transformação. Você conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus, você não tem uma vida transformada. Hoje eu continuo amando aprender. Eu quero voltar para o seminário, eu quero terminar o seminário, eu quero terminar o meu mestrado. Mas eu aprendi que existe uma diferença muito grande entre essa curiosidade intelectual e a sabedoria espiritual. Diferente você querer acumular informações e você querer ter sabedoria para ter o seu coração transformado. Então o meu foco hoje ficou muito mais simples: amar a Deus, conhecê-lo verdadeiramente. E por meio desse conhecimento de Deus, transformação na minha vida e transformação na vida das pessoas que estão ao meu redor, que é exatamente fazê-lo conhecido. Porque no fim das contas não é sobre quantos assuntos dominamos, nem sobre quantas discussões vencemos. No fim, a pergunta do Senhor para nós não vai ser o quanto você aprendeu, o quanto você sabia, o quanto você dominava sobre mim, sobre a Bíblia. A pergunta vai ser: quem você aprendeu a amar? Quantas pessoas você impactou durante a sua vida, por meio da sua vida? Quais vidas você foi luz? Pessoas você pôde transformar a vida, o cotidiano, por meio desse conhecimento que você tinha de mim. É sobre isso.